Boto versus Pedro. Quem sai nessa? Alguém vai ter que sair do Flamengo. Vou te explicar por que eu estou fazendo essa pergunta. Bem-vindos ao quadro Papo Reto mais uma vez. Tinha um tempo que eu não precisava falar sobre coisas de extracampo com vocês, né? Fala, galera boa, bem-vindos ao canal Flamengo Novo. Aqui é o seu amigo Dieguinho Flá. Então, ó, já chega aqui, dá essa moral pra gente, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada, hype o vídeo, compartilha, comenta bastante. Tamo aí pra falar com vocês sobre essas questões que povoaram os noticiários do Flamengo na semana desde a eliminação do Flamengo do Mundial de Clubes da FIFA, da Copa do Mundo de Clubes, contra o Bayern de Munique lá no domingo. A situação toda começa com o José Boto, diretor de futebol do Flamengo, português, conversando com o jornalista sobre venda do Pedro em valores de 15 milhões de euros. O Pedro ficou muito chateado com isso e tentaram desacreditar o jornalista, que não botou o galho dentro, né, na situação, e acabou que expôs prints e provas sobre a conversa com o José Boto, jornalista. Vocês sabem quem são, então eu não vou citar o nome dele aqui, porque vocês já sabem quem é. E as implicações de citar o nome nessa questão, né? Então, tudo está acontecendo aí, você já sabe. O presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, ficou muito chateado com isso e fez uma reunião no Flamengo, perdão, nessa quinta-feira, para botar cada um no seu devido lugar. E quem ficou enfraquecido perante a diretoria do Flamengo, além do José Boto, foi o técnico Felipe Luiz, que foi companheiro do Pedro dentro de campo e que não está conseguindo, dentro do seu planejamento técnico e tático, encaixar o Pedro numa posição dentro do esquema rubro-negro. O que acontece, galera? O Pedro agora sim quer sair do Flamengo muito chateado, ao meu ver, com razão, por conta de tudo que foi falado dele. A carreira do Pedro fala por si só. A recuperação da lesão quando jogava no Fluminense, a forma que ele voltou para o Brasil, da Fiorentina para o Flamengo, sendo artilheiro, reserva do Gabriel, tomando tapa na cara lá, sendo agredido pelo preparador físico do Sampaoli, e mesmo assim ele continuou no Flamengo, foi rei da América, artilheiro da Libertadores de 22, foi herói do Flamengo e fez uma baita temporada até se lesionar em 2023, voltou com gols importantes em 2024 e em 2025 ainda não engrenou, por conta de minutagem e por não ter nenhum ano que ficou lesionado novamente no joelho, que rompeu os ligamentos do joelho. Pedro deu mostras do quanto é Flamengo, do quanto respeita o Flamengo e do quanto tem condições de ser maior ainda dentro do Flamengo, tendo com o manto sagrado disputado junto de Everton Ribeiro a Copa do Mundo de 2022. A seleção brasileira, naquela Copa, foi um fiasco, mas o Pedro, mesmo sendo reserva, ao meu ver, erroneamente pelo técnico Tite, Pedro foi um dos pontos positivos naquela seleção brasileira. Quando entrava, correspondia. Dito isto, penso que José Boto já passou da hora de ser demitido, e se Felipe Luiz não sabe prestigiar o melhor centroavante brasileiro em atividade no futebol mundial, apesar de não viver, mais uma vez, o seu melhor momento, Felipe Luiz tem que ser sumariamente demitido, porque o Pedro, dentro e fora de campo, deu mostras do quanto respeita o Flamengo, do quanto privilegia o manto sagrado e do quanto respeita a sua história construída em paralelo a serviço do próprio clube de regatas do Flamengo. O Flamengo, historicamente, erra com o Pedro quando o dispensa na base, quando o renega para colocar o Gabriel, quando não o prestigia demitindo o Sampaoli, quando não demitiu na hora certa por conta da agressão, e mais uma vez entra a diretoria, sai a diretoria, e o Pedro é desprestigiado perante ao comando do clube de regatas do Flamengo. Mas o que importa é a nação rubro-negra. E essa, Pedro, sempre vai estar com você. Conta sempre com o nosso apoio. Você vai ser sempre o nosso 9 bolado, o nosso centroavante. Repito, o melhor e maior centroavante brasileiro em atividade no futebol mundial. Isso é privilégio
do Clube de Regatas do Flamengo. Pedro, dá a volta por cima, com gols, assistências e cada vez mais forte. A nação rubro-negra está contigo, a nação rubro-negra te ama. Claro que o Flamengo vai ser sempre maior do que todos os jogadores, mas quem honra o manto, a gente reconhece. E estamos aqui para te defender e te reconhecer mais uma vez, campeão. Arrebenta! Saudações rubro-negras!